Boa noite a todos. Esse evento integra a 10ª Semana de Economia da UFABC, cujo tema é Brasil, qual o teu negócio? Decisões que moldam o rumo econômico. Meu nome é Gabriel Nagassawa, eu sou bacharel em Ciências e Humanidades, bacharel em Ciências Econômicas, graduando em Planejamento Territorial e mestrando em Economia aqui na UFABC. Eu também integro o novo projeto Econolab, Laboratório de Conjuntura e Dados Econômicos da UFABC. É uma grande satisfação mediar essa mesa intitulada Trajetórias e Desafios no Mercado de Trabalho. Agradeço especialmente ao Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, o CACE, pelo convite e também pela organização dessa semana, que proporciona espaços fundamentais de reflexão e de debate. O tema dessa edição da Semana de Economia nos provoca com a seguinte pergunta: Brasil, qual o teu negócio? E essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre estratégias de desenvolvimento econômico do nosso país. Contudo, o rumo de uma economia também é construído pelas trajetórias individuais das pessoas que a compõem. Por isso, para que podemos trazer essa reflexão numa escala mais próxima de nós e perguntar qual é o nosso negócio enquanto profissionais. Nessa mesa, nós teremos a oportunidade de dialogar com ex-alunos da UFABC que trilharam diferentes caminhos profissionais. A proposta aqui não é apenas mostrar onde eles estão hoje, mas como construíram suas trajetórias, quais desafios enfrentaram e quais aprendizados marcaram esse percurso. Gostaria de iniciar a nossa conversa apresentando brevemente os convidados que compõem essa mesa. Então, nós temos a Joyce Malha, do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFABC, Felipe Meg, da C6 Bank, Alan Rodrigues, da Ecoa Consultoria Econômica, e William Francisco, do Itaú BBA. Eu acho que antes de iniciarmos essa conversa, é importante destacar que ela está centrada nas experiências individuais dos nossos convidados, a partir de suas trajetórias pessoais e profissionais. Então, as falas aqui não representam posicionamentos institucionais das empresas ou organizações que eles atuam, mas sim são reflexões construídas a partir de suas próprias vivências. A ideia é que essa atividade seja dialogada. Então, o público está à vontade para fazer perguntas. Se alguém quiser se manifestar, pode levantar a mão, perguntar. A gente leva o microfone até vocês. Diga o seu nome, se a pergunta é para alguém específico aqui da nossa mesa, ou se é uma pergunta aberta para todos. E ao final também nós vamos abrir um outro momento para perguntas, mas a qualquer momento vocês podem interagir aqui com a gente, que a ideia é que essa seja uma mesa dialogada. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar agora os nossos convidados para compartilhar um pouquinho, então aproximadamente uns 10 minutos, para se apresentarem, falarem a sua área de atuação, quando estudaram aqui na UFABC, quais cursos fizeram. Então, gostaria de convidar. Pode começar por você, Joyce? Boa noite. Boa noite. É noite. Bom, meu nome é Joyce, como ele falou. Eu sou formada da UFABC em alguns cursos. Então, não sei se eu começo do início ou do fim, não sei como ficar mais fácil, mas acho que é melhor pelo início. Eu fiz inicialmente as ciências biológicas aqui na instituição. Então, eu fiz o BCT, depois eu fiz a biologia. Então, eu segui em algum momento da minha vida a carreira de ciências biológicas. E aí vocês podem se perguntar, nossa, o que você foi fazer em economia, né? Então, o que me trouxe muito para a economia foram os modelos que eu trabalhei no meu mestrado. Então, eu trabalhava muito com a parte econométrica, só que na época eu analisava aves. E aí eu pensava, nossa, se eu trabalhava com outras variáveis, talvez as pessoas escutem o que eu tenho a dizer, né? Me levam um pouco a sério, né? Porque vocês sabem que biólogo, eventualmente, não é levado tanto a sério. E aí, então, durante a economia, eu fiz aqui também na instituição, fiz o BCH, e aí durante o período eu fui orientada da professora Ana Álvares e do professor Bruno Rocha. Então, eu trabalhei com uma série de modelos, também a parte de econometria. Então, eu fui fazer o que eu queria, que era continuar trabalhando com a parte de modelagem. Então, desde o início da minha formação, eu acabei trabalhando com modelos quantitativos. Então, acabei indo para a área de mercado de trabalho, né, análise. Então, minha iniciação científica, eu trabalhei um pouco com a parte de tentar entender como a tecnologia
interfere nas posições, né, no mercado de trabalho. E aí depois, isso foi no BCAD, né, que a gente faz um monte de trabalho para conseguir os diplomas. Então, na própria economia, eu introduzi o conceito de bancário. Na ocasião, eu já estava fazendo o meu curso de doutorado. Então, eu fazia engenharia da informação aqui também na instituição. E aí, o que eu fiz? Eu acabei fazendo uma fusão com alguns modelos relacionados à inteligência artificial. Então, aí na ocasião, eu introduzi essa nova expectativa de estudo com modelos de IA. E aí, por fim, né, terminei depois de algum tempo o meu doutorado, que foi especificamente avaliando a parte de indicadores educacionais do Brasil. Então, tentar entender como que a educação estava naquele momento por meio de modelos de IA. Talvez hoje isso não faça muito sentido, né? Porque eu defendi o meu mestrado, foi em 24, e não tinha sido o boom da inteligência artificial como tem sido hoje. Então, fazia um pouco mais de sentido na ocasião. Então, a ideia era simples, no caso, utilizar alguns modelos para ver se o Brasil ia conseguir atingir as metas educacionais. Assim, vamos ser francos, a gente já sabia que não iria, né? Então, entre o achar e o provar, existe um caminho. Então, foi por isso que a minha tese existiu na ocasião, né? E, atualmente, eu me dedico a estudar drenagem, é um pouco diferente, drenagem em resíduos sólidos. Então, a ideia seria propor mecanismos que facilitassem regulação dentro do escopo de saneamento e drenagem. Então, atualmente, tentar utilizar todos esses recursos que eu construí ao longo do tempo, fazendo as graduações, para tentar propor algumas coisas que auxiliem dentro ali do novo marco de saneamento. Então, é um trabalho que está indo um pouco mais na frente acadêmica, mas seria isso. Vamos lá. É o William, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Me chamo William, eu tenho 24 anos, eu formado aqui na UFABC, ingressei na UFABC em 2019, em um tempinho atrás. De vez em quando eu fico pensando, assim, sabe quando você escuta de alguém mais velho, escuta de algum tio, assim, tipo, na minha época acontecia tal coisa. E ainda mais, eu sempre escutei, né, as pessoas falando, aproveita essa época, você é novo. E aí eu me deparei que eu já estou um tempo escutando que eu sou novo, então esse tempo está passando. Daqui da UFABC, eu fiz a UFABC Finance também, fiz algumas entidades, eu participei da infanteria, fiquei um tempo na Seiva também. Então, hoje eu sou economista do Itaú, trabalho já faz 1 ano lá como economista, mas eu tenho 3 anos e meio de banco, e eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, mas desde o começo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci na cidade de Tiradentes, longe. E nasci, fui criado lá, passei por Guaianazes, moro em Itaquera hoje. E desde o começo, tudo essa questão de distância sempre foi muito impactante para mim. Então, tudo sempre era muito longe. No começo da minha graduação, eu sempre ficava, nossa, eu só quero fazer a aula e ir para casa. Putz, eu moro longe. E depois que eu acabei me dando conta que, cara, tudo bem que é longe, vai demorar esse tempo para voltar, vai demorar esse tempo para ir, você demoraria esse tempo para fazer diversas outras coisas também, então cada um... então eu tinha que me adequar e aproveitar da melhor forma. Eu queria contar a história, na verdade, quando eu
decidi que eu faria economia? Quando eu estava no ensino médio, né, tem sempre aquela pergunta, o que você vai fazer na faculdade? Eu sempre pensava nela, e desde criança eu queria ser engenheiro civil. Então era assim, eu desenhava muitos prédios, fazia medidas, e numa feira de profissões, eu fui assistir a palestra da engenharia civil, e a primeira coisa que o professor falou foi: vocês têm que gostar de física e química, porque vocês vão ver física e química o curso inteiro. E eu falei, nossa, nem queria. E aí, ali mesmo eu tinha que achar outra coisa para fazer, já que ver física e química não era o que eu queria no momento. E acabou que eu fui fazer economia, porque eu fiz um técnico em administração e tinha alguma coisa de economia, de contabilidade, que eu já gostava. Falei, tá bom, aqui vou fazer economia. E eu tinha a resposta agora para aquela pergunta, o que você vai fazer na faculdade? Um dia meu amigo veio, eu estava no ponto de ônibus, e ele perguntou, o que você vai fazer na faculdade? Aí eu enchi o peito. Vou fazer economia. Tenho essa resposta. E aí ele falou, ah, que legal, eu também. E onde você quer estudar? Putz, me quebrou. Não sabia. Ele também queria fazer economia, ele falou, ah, eu vou aplicar para a UFABC. Vê lá, talvez você goste, tem uma questão de interdisciplinaridade. Eu pesquisei, gostei, falei, agora ninguém vai me pegar. Eu tenho as duas respostas que eu quero. E aí, segui. Só que, cara, eu fui tanto assim, seguindo, e quando chegou o SISU, eu estava só com o FABC na cabeça, fui aplicar, coloquei o FABC, nossa, Santo André, São Bernardo, Santo André é mais perto da minha casa. Faltando assim, algumas horas para o sistema fechar, um outro amigo me perguntou o que eu iria fazer, onde eu iria fazer, e ele me salvou. Troquei para São Bernardo, fiz a UFABC, fiz economia, muito bem. E aí, quando eu entrei na UFABC, ainda pela interdisciplinaridade, me bateu uma dúvida sobre o que eu iria fazer, né? Se, cara, realmente economia que você quer? E quando eu decidi fazer economia, eu falei, cara, eu vou fazer economia, mas eu nunca vou trabalhar em banco. Errei de novo. Foram muitos anos, assim, pensando, estudando, vendo que realmente eu tinha me encontrado no curso, que eu estava fazendo o que eu gostava de fazer. E nisso, eu percebi que, cara, são muitos caminhos, sabe? Então, eu continuo achando os bancos malvados, mas acho que eu gosto do trabalho que eu faço hoje também. E já dentro do banco, do Itaú, né, eu comecei a estagiar no Itaú em 2022, numa área chamada Produtos Ativos, moeda internacional, moeda estrangeira, desculpa. Eu cuidava de empréstimos e adiantamentos em moedas que não são real. Fiz os 2 anos de estágio lá. Assim, eu falo que, eu estava certo, não queria trabalhar em banco. Eles me exploraram até o último. Meu contrato acabava numa sexta-feira, eles me efetivaram numa segunda. Eu não ganhei nem um sábado e domingo. Mas eu gostei bastante do que eu fazia. Consegui ser efetivado nessa área de produtos. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com macroeconomia. Cara, eu gosto disso, eu me interesso, eu me encontrei no meu curso. E aí, dentro do banco, numa apresentação de um economista, eu falei, nossa, eu quero fazer o que esse cara faz. Conversei com ele, foram meses de um processo e consegui. Economista do banco. E aí, às vezes, eu volto lá atrás, né? Cara, o que você quer fazer? O que eu queria fazer? Será que eu sei? Hoje eu sempre falo assim, eu gosto muito do que eu faço.
Hoje eu estou decidido e sei o que eu quero fazer, o que eu quero continuar fazendo, quero continuar sendo economista, mas eu também sempre olho para fora, olho para o que está acontecendo. E essa carreira de economista sempre me ensinou também a ficar antenado. Assim. Meu trabalho é saber tudo que está acontecendo em cima da hora. Então, às vezes, é muita informação. Tem que dar uma desligada. Mas é isso. Hoje eu sou feliz, né? Esse é o final dessa história. Final feliz. Quer dizer, não é o final, tem muita coisa para acontecer. Né? Mas até aqui é o que aconteceu. Obrigado por me ouvirem. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Obrigado, Igor. Agora, por favor, aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela audiência e pela oportunidade. É sempre bom retornar à casa que me fez ser quem eu sou hoje. Eu devo muito ao FABC, então sempre volto aqui de muito bom grado. Eu acho que eu vou estar eternamente em débito com o FABC. E primeiro porque a minha jornada no FABC começa antes da própria FABC, que foi na IP, a escola preparatória. Então eu comecei primeiro estudando na escola preparatória e ter esse primeiro contato aqui com o ambiente acadêmico, e desde então sempre fui apaixonado por debates, discussões, vivências, etc. A parte como eu decidi para economia não é interessante, né? Eu vou pular essa parte. Eu trabalhei bastante tempo no Tribunal de Contas do Estado, então, na verdade, a minha trajetória começa no setor público. E, enfim, acho que por algumas questões, talvez um pouco pessoais, mas também por desenho da instituição, acho que desenho dos tribunais de contas, e aí tem uma galera que estuda isso aqui no FABC, ele tem um problema ali de incentivos, então vale revisitar essa literatura, que foi parte do que me desmotivou a continuar ali. E eu comecei a pensar em consultoria econômica, que é onde eu trabalho hoje. Eu sou gerente sênior na ECOA, consultoria econômica. É uma consultoria nova. Eu comecei a pensar em consultoria econômica justamente sentado aí onde vocês estavam. Eu estava ouvindo, à época, o Braulio Borges aqui, que ele estava participando da Semana de Economia. Ele trabalhava na LCA Consultores, onde eu também trabalhei. Ele trabalhava na parte de macro e eu trabalhava na área que a gente chama de economia do direito. Economia do direito nada mais é que microeconomia aplicada. O pessoal dá esse nome só porque quem contrata a gente na maior parte das vezes são os escritórios de advocacia. Poucas vezes a demanda vem direto do cliente, assim, mas em geral vem por intermédio de algum escritório de advocacia. Eu comecei a me interessar por consultoria econômica justamente porque eu não via alternativas senão macroeconomia, né? Então a maior parte é macroeconomia, finanças, e eu gosto de micro, o que eu vou fazer, né? E, para além disso, é uma área que acaba sendo uma grande intersecção entre o mercado de trabalho mais stricto sensu, que você tem que ter metas, enfim, entregar resultado, e um pouco da academia, que é também pesquisa e mexer com teoria econômica. Então, a consultoria ela te fornece um meio termo em que você realmente ainda tem que entregar resultados, você vai ter que sempre atender a demanda de clientes e, de alguma maneira, dizer, de certa forma, que o cliente está dividindo no limite do que a teoria pode também dizer, mas, por outro lado, você se mantém atualizado do que está acontecendo nos temas de fronteira na academia. Então, é importante que eu saiba quais são os resultados de evidência empírica, o que são os melhores métodos que estão sendo utilizados, quais são, enfim, os resultados mais atuais. Mas para descrever um pouquinho do que é, de fato, consultoria econômica e o que a gente faz normalmente, eu acho que tem 4 grandes áreas. A primeira grande área é concorrência e antitrust, e aí, enfim, essa área vai estar muito associada ao CAD, então a gente vai estar sempre dialogando com o CAD de alguma maneira, mas a análise que o CAD costuma empregar, ela se inicia por alguns conceitos que eu acabei não vendo
aqui, mas que depois de entender esses conceitos me enriqueceu bastante as minhas análises, mesmo não de concorrência, mesmo de regulação e políticas públicas, e esse conceito primeiro é de mercado relevante. O conceito de mercado relevante, ele é definido por duas dimensões, uma dimensão que é a dimensão produto e outra que é a dimensão geográfica. Ele delimita um espaço geográfico de produto que uma pessoa poderia estar disposta a procurar uma alternativa, um substituto àquele ofertante, caso haja um aumento de preço de um determinado ofertante. Então, no fundo sei lá, a farmácia da sua esquina aumentou o preço, você procura outra farmácia e até onde você vai para trocar de farmácia delimita esse espaço geográfico do mercado relevante. E o espaço produto é o quanto que você consegue ainda migrar para, sei lá, uma outra pasta de dente que ainda seja suficientemente parecida para o que você usa e elas vão estar também nesse mesmo espaço de mercado relevante. Isso é interessante, essa é o primeiro conceito, porque você precisa primeiro entender do que você está falando em termos de mercado, né? Você precisa definir o mercado para poder começar a fazer qualquer análise antitrust. Partindo daí, você, enfim, vai construir uma estrutura de oferta, que é entender quem são os players daqueles mercados e quanto de market share cada um deles tem, que é para você identificar se, enfim, algum deles teria poder suficiente de mercado para poder impor alguma barreira à entrada ou algum aumento de preço predatório, enfim. Existindo essa possibilidade de exercício de poder de mercado, aí você vai avaliar se de fato existiu esse efeito, né, a depender de qual foi a conduta de um desses players, e eventualmente você também pode sopesar esse efeito com alguma eficiência, né? É interessante porque nem sempre mais concorrência gera efeitos de maior bem-estar. É curioso porque você pode ter casos em que economias de escala sejam tão significativas que um concorrente a menos leva a um bem-estar maior nesse mercado. Então isso começou a me trazer resultados que até então eram contraintuitivos. Então, no fundo, concorrência antitrust acaba por examinar funções de aquisições, condutas anticompetitivas, e aí pode ser, enfim, cartel, que é o mais hardcore deles, mas você pode ter venda casada, bundling, preços predatórios, exclusividade. Então, tem uma série de atos que uma empresa pode incorrer sem mesmo nem perceber e que estariam infringindo a lei econômica. Para além disso, eu acho que o segundo grande tema que eu vim trabalhar é regulação e políticas públicas, e aí aqui eu poderia ficar, enfim, muitas horas falando sobre, porque não é um tema que tem um padrão de análise muito bem definido. Então, cada problema é um problema, embora a gente tenha algumas regulamentações para dizer como que se faz uma análise de impacto regulatório, cada mercado é um mercado, cada regulação é uma regulação, então você vai ter que usar muito da sua criatividade ali na hora de propor alguma avaliação ou algum desenho de política pública. E aí aqui os nossos diálogos vão ser com diferentes stakeholders, né? Então, agências reguladoras, a ANS, a Anatel, ANA, enfim, Banco Central, CVM. A gente também dialoga bastante com o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E, em geral, essas demandas vêm de clientes tentando, de alguma maneira, ou vender o seu próprio peixe, ou impedir alguma regulação, ou, digamos, modificar alguma legislação que venha a estar em discussão. E aí eu vou citar alguns, porque aqui é mais fácil falar em termos de exemplo do que em padrão de análise, né? Recentemente a gente participou da discussão do saque aniversário do FGTS, que aí acabou sendo mantido, mas na época ali da discussão ainda estava se entendendo se fazia sentido ou não manter o saque aniversário, se ele causaria algum problema atuarial profundo. E aí o que a gente fez foi calcular qual que era a expectativa de ganho de recursos médio para uma família, porque é um crédito muito barato em relação aos outros créditos que você tem, principalmente para faixas de rendas mais baixas no mercado.
E depois a gente fez um cálculo de impacto mais geral da economia usando uma matriz em subproduto mesmo, que acaba sendo uma metodologia muito utilizada em cálculo de impacto e enfim, acaba sendo muito prostituída também, com perdão do termo. Então, sempre que verem impactos em níquel, olhem com bastante cuidado, que sempre tem alguma malandragem ali. A gente também trabalhou com reconhecimento de vínculo empregatício para plataformas de mobilidade e entrega. Essa discussão foi no âmbito do STF, que estava sendo discutido se aplicaria-se ou não o mesmo regime CLT para entregadores e motoristas de aplicativo. O que a gente fez ali foi considerar aquilo contrafactual em que esse mundo de fato que a formalização da CLT realmente foi aplicada, o que aconteceria com os preços e com a quantidade demandada nesse mercado, e mostrou aí que geraria um peso morto significativo, muito associado, na verdade, à falta de flexibilidade da jornada do CLT. Então você teria que primeiro já alocar muito menos trabalhadores, mas aí já estou entrando muito no mérito, é mais para dar um pouquinho de ilustração do que a gente faz lá. E aí, um pouco mais recente, a gente trabalhou também com a mensuração de ganhos de produtividade com IA, no âmbito de uma discussão do PL 2338 de 2023, que queria taxar ou, digamos, de alguma maneira, gerar royalties pela utilização de qualquer tipo de produção no treinamento das IAs. E aí isso gera um custo proibitivo para a maioria delas, para não dizer todas, e aí isso gera impactos aqui de diminuição dessa produtividade. E aí o que a gente fez não foi nada muito inaugurado, buscando o que estava na literatura mesmo. E aí, só para citar um último exemplo, a gente trabalhou também com o Banco Central para discutir um pouco de ressarcimento de custos de originação, que nada mais é do que uma taxa que um banco paga para o outro banco em caso de portabilidade de crédito de pessoa física. E isso, eu nem sei se eu deveria estar dizendo isso, mas na verdade foi criado pelos bancos incumbentes para que bancos novos não conseguissem capturar esses clientes deles, mesmo que haja ali a possibilidade da portabilidade de crédito. Então, o que a gente calculou o quanto que essa fricção gera de aumento no custo médio do crédito. Então, enfim, só para citar vários outros exemplos, poderia falar vários. Então, no fundo, o que vai unir todas essas áreas e o que eu foquei em tentar estudar durante a minha graduação para atender essa demanda é microeconomia aplicada e microeconometria. Então, se alguém também não gosta tanto de macro, está aí uma alternativa que talvez possa ser interessante. No fundo, então, as micros, né? E vale também... eu ficava pensando se valeria a pena, até hoje eu penso um pouco disso, na verdade, se vale ainda ou não vale a pena terminar um mestrado em economia propriamente dito. Eu acho que hoje é um grande custo de oportunidade, então vale avaliar se, enfim, se você não for seguir para uma carreira acadêmica, se vale se planejar ou realmente ter todo aquele custo de prestar uma ANTEC, sendo que talvez, em termos puramente de retorno no salário, você ter, enfim, aquela sua variável no modelo de regressão de tenure, né, que é o tempo no cargo, acaba superando esses ganhos desse intercepto a mais que te coloca ali quando você tem a seniorização do mestrado. Mas, de todo modo, algumas disciplinas aqui são fundamentais para que, se caso você não vá complementar a sua formação com um mestrado acadêmico, que eu sugeriria que são aqui, tópicos especiais em série de tempo, ou alguma coisa assim, né? E métodos empíricos para avaliação de políticas públicas. Essas duas disciplinas, na verdade, quando eu as cursei aqui, eram o mesmo nível de mestrado, se não mais aprofundadas, assim. Então, são disciplinas que vão te deixar mais preparado do que muitas pessoas que eu encontrei ao longo da minha trajetória que efetivamente tinham mestrado. Então, fica a indicação também. Enfim, só para finalizar, tem duas outras áreas nessa economia do direito, que é de tributário, enfim,
tem muita coisa que vai rolar agora por causa da reforma, e também tem, que aí não são áreas que eu trabalho muito, mas também tem anti-dumping e defesa comercial, que aí de alguma maneira dialoga com defesa da concorrência, mas é para fora, né? Se você ter algum abuso de poder de mercado de fora para dentro. É isso, então, enfim, se tiverem alguma dúvida, por favor. Obrigado. Obrigado, Ali. Agora, por favor, Felipe. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Felipe Mack, hoje sou economista no C6 Bank. Eu estou muito feliz aí, queria agradecer muito o convite para participar aqui hoje. Cara, eu acho que eu não vim aqui na UFABC desde que eu peguei meu currículo, meu diploma. Então, assim, cara, faz muito tempo. Né? Eu me identifiquei muito com o que o William falou, né? Essa coisa de tio, né? De falar, pô, aproveita a faculdade, isso passa, faz falta depois. Porque, pô, ele se formou agora, eu me formei em 2017, assim, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, dessa mesa, claramente eu sou o mais tio. Não é legal falar isso, tá? Mas a verdade é essa. Mas, assim, eu gostei muito da minha experiência da UFABC. Acho que, começar do começo aqui, eu decidi cursar economia. Até é engraçado falar isso, porque na época que eu estava terminando o colégio, se falava muito sobre globalização. Então eu falei, pô, como é que eu aprofundo nisso, né? O que é globalização? O que está implicado nisso? Qual é o efeito para o mundo, para as economias, para as sociedades, para as pessoas, etc. E é engraçado falar isso agora porque a gente talvez esteja dando uma marcha ré, né, nesse conceito de globalização nesse período atual. Mas, enfim, uma conversa para outras ocasiões aí. Mas nessa toada eu acabei querendo prestar economia, também pensei em prestar relações internacionais, muito em função desse meu interesse inicial. Prestei um monte de lugar. Calhou de eu passar aqui na UFABC, eu sou daqui do ABC, né? Nasci em São Bernardo, morei muitos anos em Santo André, hoje moro em São Paulo, por conta de trabalho e tal, o deslocamento é meio complicado. Mas acabou calhando de passar na UFABC, eu fui acho que a segunda turma de economia, como eu dizia, tio, né? Mas, e começando pelo BCH, que ao entrar no mercado de trabalho foi uma coisa um pouco complicada, né, de explicar para a galera que contratava, pô, o que é BCH, né? O que é isso? Bacharel em Ciências e Humanidades. Pô, vou contratar um cara das Ciências Sociais aqui para vir fazer conta na tesouraria do banco, sei lá. Então, enfim, foi todo um processo aí que acho que o pessoal das primeiras turmas de economia lutou bastante aí para ultrapassar um pouco desse preconceito, que hoje em dia eu já não vejo mais, eu vejo muita gente da UFABC lá no C6, a tesouraria comercial, a economia estou lá, a área de risco é impressionante, assim, tem muita gente do C6, não sei o que aconteceu lá, cara, mas tem muita gente do C6 em riscos. Então, assim, eu fico muito feliz de ver isso, né, essa faculdade que a gente ajudou a construir, que eu entrei lá atrás, que estou vendo vocês aqui agora, que eu vejo o campus pronto, né, porque quando eu estava aqui não estava pronto. Pra vocês terem noção, quando eu entrei na UFABC não era esse campus, era um outro campus lá atrás da matriz São Bernardo do Campo. Acho que eu estou entregando muito minha idade, né, parar de falar um pouco. Mas quando eu cheguei aqui, estavam construindo o Alfa... tinha acabado de construir o Alfa 1, na verdade. Os outros blocos estavam gradualmente em construção, etc. Então foi uma construção, tanto no sentido figurativo de currículo, de entrada no mercado de trabalho, quanto a própria grade, que eu sei que continua mudando, mas na época mudava também bastante. A grade, estava tudo em discussão. E literalmente havia construção com menos blocos, etc. Então, isso foi o período do UFABC para mim, acho que foi um período muito rico, que me ensinou principalmente a olhar para outras áreas de saber, outras escolas de pensamento, que não a dominante, que não a alternativa também, ou seja, olhe para tudo, leia tudo, estude tudo. Acho que, do ponto de vista de atuação profissional, desculpa, estou devagando um pouco, eu praticamente minha carreira inteira foi em banco. Eu comecei em consultoria, trabalhei um pouco com consultoria voltada a microempreendedores, um pouco de trabalho um pouco mais social. Eu sempre tentei desenvolver muito esse lado profissional ao longo da graduação, por uma curiosidade profissional, por um pouco de preocupação com o futuro também. Então eu estagiei assim, quase a faculdade inteira.
estagiei na Mercedes, depois eu comecei em banco, fui para o Santander, comecei na área de riscos, financeiro, controladoria. Passei por um monte de área, fui passando para outros bancos, até que eu entrei no C6, acho que vai fazer uns quase 6 anos, acho que completa 6 anos esse ano. E esses últimos 5 anos, praticamente 5 anos, eu tenho atuado como economista lá na área de economia internacional, focado principalmente nos Estados Unidos, né? Acho que hoje eu ainda uso muito dessa minha bagagem de UFABC, principalmente pensando em questões de interdisciplinaridade, né? Tipo, por exemplo, muito em assunto hoje, questões geopolíticas, petróleo, e se você parar para pensar, é uma coisa inerentemente interdisciplinar, né? Petróleo, por exemplo. Por que o petróleo é importante? Porque alguém descobriu que o negócio tem um poder de combustão importante, que serve para mover as máquinas, e aí surgiu toda uma economia em volta disso, e aí a galera começou a transacionar isso, gerou possibilidades de desenvolvimento de métodos produtivos diferentes. Então, assim, e hoje em dia pessoas lutam por isso como recurso, né? Então, acho que se você pensar em economia, é uma coisa inerentemente interdisciplinar, né? E acho que a UFABC me ensinou muito desse olhar, de tentar entender como as coisas se encaixam, e tentar fazer uma razão do mundo como um todo, no sentido de tentar entender como funciona, como as peças se encaixam, como a engrenagem da economia roda, etc., e os seus efeitos para nosso bem-estar, para o bem da política, da população, enfim, bem-estar econômico como um todo. E acho que, pegando um gancho aí na turma que falou de algumas coisas que estudaram ao longo da graduação, eu comecei a ter muito interesse em trabalhar com pesquisa macroeconômica, que é onde, graças a Deus, eu estou hoje, acho principalmente em função das matérias de macroeconomia e econometria da faculdade. Macroeconomia, inclusive, eu tive com a Ana Fava, que eu acho que ainda está, né, na faculdade. Queria muito ter encontrado ela aqui, infelizmente não deu, mas fica para uma próxima. E macroeconomia sempre achei uma coisa muito fascinante, porque acho que é uma disciplina que dá essa visão do todo, né, de você encaixar diversas peças, muitas vezes que parecem desconexas, mas num todo fazem sentido na economia. E também econometria, eu cheguei a fazer também essa disciplina aí que o Alian comentou, de tópicos avançados de econometria. Que é uma matéria bem complicada, assim, tem que ter bastante coragem para fazer, mas eu realmente recomendo, assim, porque eu acho que quando você estuda assuntos muito complexos, com muitas variáveis, etc., é interessante você começar a estimar um modelo, olhar como ele se comporta ao longo do tempo, para te ajudar a pensar mesmo, né? Acho que no meu dia a dia tem muito disso. Os modelos são coisas que são ferramentas para te ajudar a pensar. Não é uma coisa necessariamente para você seguir ao pé da letra, mas é um negócio que, cara, assim, te ajuda muito a pensar, tipo, como essas variáveis se relacionam ao longo do tempo, o que me ajuda a explicar, o que não me ajuda a explicar, o que entra no modelo, o que não entra, se não entrou, por que não entrou? Deveria entrar. Aí você começa, entendeu? Começa a ir se questionando e trabalhando em cima disso, pensando e aprofundando, etc. Mas, enfim, acho que é isso. Vai ter um espaço para conversa, acho que vai dar para falar bastante mais aí. Mas, obrigado. Obrigado, Felipe. Agora a gente teria algumas perguntas já mais ou menos esquematizadas, mas eu acho que seria interessante abrir para o público, né? Trazer essa oportunidade de perguntarem. Então, por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, por favor, levante a mão. Acho que alguém do CAS vai levar o microfone. Tem um rapaz no fundo. O que você? Lá em cima. Só. Tem um outro. Boa noite. Bom, obrigado pelas palavras, gente. Acho que todo mundo aproveitou muito, ainda mais contando essa questão de desafios do mercado de trabalho, sabe que é difícil. Então, acho que puxando já um pouco pro tema, na verdade, do
do evento, da palestra, na verdade. Queria entender um pouco do William. Queria entender quais são os principais desafios que você teve, acho que tanto nesse período de estágio que você teve no próprio Itaú, né, e como analista também. Porque eu e acho que a Marina que está aqui do lado também a gente se identificou bem com algumas coisas que você disse. Então eu queria entender um pouco melhor essa questão dos desafios mesmo que você teve nessa trajetória até aqui. Seu nome, desculpa. Fabrício. Fabrício, muito obrigado pela pergunta, Fabrício. Assim, de primeira, muitos desafios. Muita coisa, porque, cara, particularmente para mim, foi o meu primeiro estágio no Itaú. E eu entrei assim, sem saber muita coisa. Para começar, que eu não sabia nem que a área que eu estava ingressando existia antes de estar lá. E, então, primeiro, assim, descobertas, né? Cara, saber o que você está fazendo, se acostumar com os termos que as pessoas em volta estão utilizando. É um desafio muito grande também para mim, organizacional, então gestão de tempo, organização das coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, organização das suas atividades e organização também para você conseguir espairecer e buscar, continuar fazendo outras coisas que não só o trabalho. Mas fora essas dificuldades assim técnicas, né, de saber o que você tem que fazer, porque isso você está lá justamente para aprender, então errar e acertar vai acontecer. Também alguns desafios de saber o que fazer nesse ambiente, assim, sabe? Então, o ambiente corporativo, do qual nunca havia, nunca tinha tido contato antes, e saber o que falar, com quem falar, às vezes é muito político, algumas vezes você tem que saber com quem você vai falar o quê. Então, é muito questão de adaptação. Então, durante a carreira você tem que ser muito resiliente, de saber que você está ali por um propósito, você tem um objetivo, e é importante ter objetivos, inclusive concretos, né, de um planejamento de onde você quer chegar e seguir. Acho que essa é a parte mais importante. Obrigado. Mais alguma pergunta, por favor? Reginaldo? Eu acho que a gente pode fazer então você. Acho que a gente pode fazer rodada de 3 perguntas. Então, A gente faz o bloco de 3. Tem uma aqui, Tá. uma aqui, se alguém tiver depois. Ah, tem uma terceira ali. Boa noite, gostaria de agradecer pela palestra de todos vocês aqui. E a minha pergunta vai direta para a Joyce também. Eu gostaria de saber o que você recomenda para quem quer seguir com uma pesquisa, quer seguir uma carreira fazendo doutorado também. Porque a gente fica meio sem saber, assim, a gente que é a graduação que tem, por exemplo, papéis, PICAPs, como é que funciona isso, incentivos à pesquisa, e ele sabe as suas dificuldades também, né? Porque como você está no doutorado, você está na fronteira mesmo, então é bem mais difícil para você procurar temas que são mais específicos do que a gente, por exemplo, que tem uma vastidão, né? Então, como você vê esse desafio, né? E mais uma pergunta, já para o Alho, gostaria de saber também um pouco mais, porque você mencionou dessa questão da concorrência perfeita, assim, né? Eu fiquei bastante curioso sobre na teoria econômica a gente pensa assim, quanto mais concorrência, mais eficiente o mercado pode ficar. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Gostaria de agradecer novamente. As outras duas perguntas, por favor. Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Danilo, sou aluno aqui de Economia. A pergunta acho que vai para todos, assim, mas eu acho que mais o William e o Alan, que eles terminaram recentemente a faculdade, pelo que eu entendi, né? Hoje eu sou analista de dados do Santander, né? Então eu estou na reta final aqui para a FABC. Minha pergunta seria mais a questão de resiliência no final dessa trajetória da faculdade, como vocês lidaram assim, com a rotina trabalho e faculdade, porque hoje eu tenho uma dor assim de conciliar o trabalho como analista e o FABC, que é muito longe assim, do meu trabalho, sabe? Seria mais como vocês lidaram assim, nessa reta final. Boa noite, pessoal. Sou a Clara, estudante de Economia aqui da UF. Acho que a minha pergunta é mais voltada para o Felipe e para o William. Se eles entraram no mercado financeiro, a gente sabe como é lixado esse ambiente, até para acaba sendo mais lixado para outras faculdades, umas 3 ou 4 ali. E eu queria saber como vocês se prepararam, como a UF preparou vocês, e se vocês têm alguma dica sobre. Joyce, pode começar. Bom, boa noite de novo, obrigada pela pergunta. Então, fazer um paralelo rápido entre fazer pesquisa em uma área que não é economia e uma pesquisa na área de economia. Eu sempre falo para todo mundo que eu achei muito mais gratificante vir para a economia, que eu achei um pouco mais aberto. As portas para um economista acabam sendo um pouco mais abertas. Então, durante a faculdade, eu tentei fazer o que dá. Então, eu fiz monitoria, aí eu fiz também iniciações científicas, fiz estágio também, trabalhei com consultoria. Eu não falei muito sobre isso, porque tentei dar um foco mais porque eu estou fazendo no momento. Mas, o que você deveria fazer se você quer carreira acadêmica? De imediato na iniciação científica, né? Isso vai te capacitar de algum modo para que você já faça o seu mestrado, doutorado, e a gente tem que ter muito um objetivo, né? Então, assim, o seu objetivo final vai ser o quê? Ser professor, ir para o mercado de trabalho. Então, como o Anny falou, será que vale a pena fazer um mestrado agora? Então, o pedágio às vezes é caro quando você pensa em termos de tempo. Então, e também, às vezes, você precisa do fomento. Então, você vai ter que buscar. A universidade sempre tem muitas bolsas, né? Muitas, nem tanto, né? Foram reduzindo ao longo do tempo, mas tem oportunidade. Porém, tem as bolsas que são um pouco mais gratificantes em termos econômicos. Então, é aquilo, se você quiser uma FAPESP, você vai ter que manter um currículo muito perfeito. E a gente sabe que na UFABC nem sempre isso é possível, e não só por conta da sua dedicação. Eventualmente, você pode pegar um professor, você pode pegar um dia que não deu para fazer uma prova bem, e aquilo pode comprometer o seu currículo. Se você tirou um D, eventualmente isso pode ser visto. Acontece que não é uma regra geral, mas se você quiser o topo da carreira acadêmica, então ter aquele currículo perfeito. E é difícil. E eu falo isso porque na biologia eu não conseguia isso. Então, por exemplo, a gente tinha física quântica, a gente tinha eletromag. Então, eu chegava na FAPESP e eles falavam, nossa, você tem D. O que é isso? Você não vai conseguir bolsa. Isso aconteceu por muitas vezes até eu viver a minha segunda vida acadêmica. Foi economia. Então, ali nessa trajetória foi um pouco mais fácil, porque eu já sabia que eu podia tirar as notas baixas. Então, tem calma. Não era sempre que a gente consegue. Tem uma coisa que a gente quer e outra coisa que a gente consegue. Mas reprovação naquela ocasião eu não tive, então isso me facilitou no processo. Isso considerando FAPESP. Então, assim, acredito que ter uma vida acadêmica ativa, então fazer artigos, isso sempre vai te ajudar. Mas isso acho que, né, é um pouco complicado, às vezes, durante a graduação, porque também não tem tempo. Acaba sendo um trabalho, não deixa de ser. E, assim, existe um mercado muito difícil, que é a parte de publicação. Literalmente, você precisa pagar para publicar, você precisa de fomento. Então, assim, sempre é bom também estar vinculado a um projeto.
Você está vinculado ao projeto que você consegue isso com uma facilidade um pouco maior. Mas, assim, a carreira acadêmica, ela é difícil. Ela exige muito das pessoas, então o colega ali em cima falou a palavra resiliência, então a gente precisa ter uma resiliência muito grande e a capacidade de lidar com o não. Então, assim, você está ouvindo muitos nãos e continuar é o que vai fazer a sua diferença. Então, assim, eu não acho que eu sou tão a melhor pessoa para te dizer isso, né? Então, a professora que está aqui, né? Porque eu acho que o topo da carreira acadêmica é a posição de professor de universidade. Assim, não estou nisso, mas, assim, acredito que o caminho seja mais ou menos esse. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E aí, eu só vou fazer uma conexão. Ele falou o que faz no fim da faculdade. No meu caso, o que eu fiz foi, eu deixei as disciplinas que eu achei que seriam mais enfadonhas para o fim, mas eu não sei se isso é a melhor estratégia para todo mundo. Eu deixei, é que elas não eram as mais difíceis também. Não vou falar quais são, mas não vou me comprometer desse jeito, mas deixei as disciplinas que eu achei que seriam as mais enfadonhas para o fim. E acho que para mim deu certo. Assim, eu não deixaria, por exemplo, econometria 3 para o fim. Eu acho que quem está com gás muito grande para fazer essa disciplina, eu faria o mais rápido possível, foi o que eu fiz. E nem aquela métricas quantitativas, que eu também fiz, porque ela é pesada, porque você já está cansado, então é melhor que as duas disciplinas mais. Tranquilo. Vou começar também por essa pergunta sobre o período final da graduação, conciliação com o trabalho também. E uma coisa que, mais para o final da minha graduação, eu meio que fiz um acordo comigo mesmo, né, um planejamento, e eu acabei chegando na conclusão de que quanto mais o tempo passa, menos tempo você vai ter. Então, quando eu estava do meio para o final do estágio, indo para Faria Lima, morando na Zona Leste, vindo para cá, tudo isso, eu me sentia muito cansado. E aí começava a querer deixar mais coisas para depois. Não, quando eu for efetivado, vai surgir um tempo a mais, eu vou ter menos deslocamento. Quando chegar as férias, quando não sei o que, esse quando não chega. Então, naquela época eu era estagiário, depois eu fui efetivado na área que eu estava, comecei a trabalhar mais horas e ainda não tinha acabado a faculdade. E aí depois, e aí prolongando isso, né, a carreira que eu levo hoje, eu trabalho muito mais horas também e o prognóstico para frente é que eu talvez trabalhe mais ou acumule outras coisas e até pense em outras coisas. Uma coisa que eu me deparei bastante no fim da graduação é que você acaba deixando de lado a faculdade. Então, isso não é legal, né? É uma coisa que importa bastante, mas, cara, você está trabalhando, você vai bater a conta no final do mês, que traz o dinheiro para casa do trabalho, você foca no trabalho, vai empurrando com a barriga, vai deixando de lado. Então, a dica que eu dou é faça hoje e o mais rápido possível. Não hoje, né? Mas faça o quanto antes e o mais rápido possível. Porque se continuar postergando, o amanhã você vai ter 1 minuto a menos e depois 1 minuto a menos, depois 1 hora a menos. E acaba se tornando um fardo. Então, você já está vivendo outra vida, então você já está trabalhando, já está almejando outras coisas do trabalho, mas ainda tem alguma coisa te puxando, né, que você deixou no caminho. Então, a melhor coisa é resolver o quanto antes. E sobre a pergunta da preparação também para o mercado financeiro e para as carreiras, enfim, eu particularmente tive a oportunidade de aprender bastante aqui na faculdade, na UFABC Finance, que eu tive a oportunidade de participar também, e realmente
no mercado de trabalho são coisas diferentes do que você aprende na faculdade. Então, a teoria que você aprende na faculdade é de suma importância, principalmente para uma carreira de economista ou algo correlato. Mas você tem que ter outras habilidades também. Então, minha dica é avalie qual carreira você quer seguir, avalie o que você precisa para essa carreira e, mais importante ainda, busque pessoas que já estão nesses lugares e converse com elas, para saber o que elas usam no dia a dia delas. E busque esse aprimoramento e usar cursos, enfim, você vai precisar. Vou começar pela sua pergunta. Assim, esse fato sobre por que nem sempre um concorrente adicional gera um resultado de bem-estar maior, né, no mercado. Parece um pouco intuitivo, mas o ponto é que a teoria de equilíbrio geral mais clássica que a gente vê de maneira mais aprofundada no mestrado, que você vai ter, enfim, os resultados de equilíbrio geral, eles dependem de várias hipóteses sobre os mercados serem completos, sobre a informação ser perfeita, mas nem é muito esse o ponto, dado uma estrutura. Então, assim, na verdade, esse resultado vale mesmo, né? Se você tiver essas condições, não tem muito o que discutir com a teoria. Mas o ponto aqui é mais sobre, para um determinado mercado que já existe no mundo real, que tem ali imperfeições, que tem falhas de mercado, um concorrente a mais é sempre melhor. E aí, em geral, mercados que são muito marcados por economias de escala, a resposta em geral vai ser não. Então, o ponto é, por exemplo, se você tiver, sei lá, você fabrica aviões, né? Você tem um custo de desenvolvimento muito grande, seria tão melhor que, de repente, 2 empresas só produzissem aviões. Então, se uma terceira empresa, ela vai ficar com uma parcela do mercado menor, e pode ser que o resultado de preços e quantidade demandada nesse mercado seja reduzido. Mas aí, então, tudo que for muito relacionado à economia de escala, ou que tiver custos de entrada muito altos, de infraestrutura muito relevante, então você pode pensar também em telefonia, que você tem que construir toda uma infraestrutura para ter os satélites, ou, enfim, de repente até, e aí já é chute, tá? Nunca olhei esses mercados a fundo, mas, digamos, pensando no limite até desenvolvimento de medicamentos, que envolve um custo de desenvolvimento muito grande. Então, para esses mercados que são muito marcados por custos de entrada, de desenvolvimento, de infraestrutura muito relevante, ou que a escala é muito importante, pode ser, tá? Não é sempre também, pode ser que o resultado de uma fusão nesse mercado leve a um equilíbrio de bem-estar maior. Então, esse é o ponto. Então, em geral, quando você está analisando fusões e aquisições, é claro que existe o poder de mercado ganhar quando você une as duas empresas. E aí o ponto do CAD, enquanto tribunal administrativo, é julgar se esse é o melhor resultado para a economia. E, em geral, ele tem julgado que sim, e aí é discutível se tem acertado ou não, e aí você pode pensar Localiza Unidas, você pode pensar em Itaú Unibanco, você pode pensar diversas aquisições aí, você pode se questionar, inclusive, e avaliar se o resultado foi melhor para esse mercado específico, né? E o mais recente agora, a Pets Ecobase, que inclusive a gente trabalhou e estava bem à frente desse caso. Então, enfim, vale olhar os casos na literatura, ver o que o CAD está decidindo e, de repente, até um âmbito de pesquisa aí, se interessar. E sobre o final da graduação, eu vou ter que discordar bastante do William, porque... E assim, disclaimer, né? Óbvio que eu estou falando muito aqui do que eu vivi, e as condições do que eu vivi certamente não são as mesmas de todo mundo. Mas eu comecei trabalhando sempre no regime integral, eu nunca fui estagiário, eu sempre trabalhei 8 horas por dia. Eu já tinha passado o concurso antes de entrar no FBC. E como eu tinha que trabalhar para ficar vivo, então eu não tinha como largar o meu trabalho, e eu não tinha como não trabalhar.
Então, eu sempre trabalhei 8 horas por dia, na maior parte do tempo, e quando no final da graduação, que eu trabalhei no Tribunal de Contas, inclusive passava disso. E eu optei por uma opção justamente de estender a minha graduação. Desde o início eu fiz 4 disciplinas, às vezes menos do que isso, e eu não me arrependo nem um pouco. É uma chance que você tem de ver as disciplinas de maneira um pouco mais aprofundada e também se dar o tempo de lazer mínimo que todo ser humano precisa ter, né? Então, eu entendo, eu só estou colocando um ponto de vista diferente, mas eu entendo a sugestão de também querer acabar o quanto antes, porque é muito enfadonho no final. De todo modo, acho que por uma perspectiva de mais longo prazo, vale pensar se não é o caso de fazer menos disciplina por vez em cada quadrimestre do que comprar. Eu fiz, em geral, na média, 4 disciplinas, me formei em, sei lá, 6 anos, alguma coisa assim, e não me arrependo. Foi muito proveitoso, consegui ver com profundidade todos os temas que eu gostaria. Então, enfim, uma outra opção para se analisar. Boa. Então, acho que eu vou focar minha resposta aqui principalmente nessa questão de preparação para entrar no mercado financeiro, essa coisa que como nossa amiga ali falou, que é de fato um nicho, assim, é meio nichado mesmo, principalmente em algumas áreas um pouco mais, digamos assim, cobiçadas, né? Eu acho que eu vou muito na linha do que o William falou também. Eu acho que é muito importante você, já que você tem alguma noção de para onde você quer ir, conversar com pessoas que trabalham na área. E aí, nesse sentido, eu acho que a universidade é um bom caminho, assim. Por exemplo, aqui na mesa temos 2 de mercado financeiro, já poderia falar com a gente. Já seria um bom começo. E de resto, eu acho que é interessante ter uma coisa na cabeça também sobre a universidade, né? Acho que a universidade, a chancela de, sou aluno da universidade, te abre muitas portas, assim. Por exemplo, eu sei que o CASSI faz algumas visitas técnicas a algumas instituições do mercado financeiro. A Finance fazia isso uma época também. Eu fui da Finance também. Eu chegava a dar bronca na galera e falava, tem que fazer visita técnica, tem que conhecer a galera do mercado, tem que sair um pouco aqui da universidade e focar no lado profissional, que é uma entidade profissional e tal. Então, eu acho que vale muito a pena aproveitar essa porta que a universidade abre para você, assim, tipo, é super aceitável você, sei lá, mandar um e-mail, sei lá, WhatsApp, mensagem no LinkedIn, seja lá o que for, para qualquer pessoa do mercado e falar, seguinte, sou aqui, aluno da Universidade Federal da UBC, tenho interesse no mercado financeiro, queria conversar com você, de repente marcar uma visita técnica junto à Finance, junto ao CASSI. Tipo, a universidade te dá essa porta aberta para fazer isso, né, para, sei lá, ir bater na porta das pessoas e tentar se inserir lá. E assim, por exemplo, a minha história de como entrei no mercado financeiro. Cara, eu não estava planejando muito, sinceramente, entrar no mercado financeiro. Eu tinha uma colega da turma que ela estava trocando de estágio, o estágio dela estava liberando, ela falou, você não tem interesse não? Eu falei, mandei. Aí eu mandei o currículo para ela e rolou, assim, cara. Foi 0 planos, eu meio que entrei de gaiato. E aí depois que eu fui aprofundando, entrei na Finance, curti como é o setor bancário, fui aprofundando mais e mais, até eu entendendo exatamente onde que eu estou, para onde eu quero ir. Então, para mim, particularmente, sei lá, eu tenho uns amigos que parece que nasceu sabendo que queria ir para tal área, fazer tal coisa, então já se preparou desde o começo. Comigo foi uma coisa bem gradual, assim, foi indo, estou me encontrando ainda hoje. Hoje estou muito feliz no que eu faço, gosto muito da área de pesquisa econômica. Mas, enfim, para voltar à pergunta, acho que é isso, cara. Use muito essa porta que a universidade abre para você de poder ir falar com pessoas, tanto ex-alunos como, às vezes, de outro lugar, usar as entidades, essa chancela que elas te dão aí para abrir portas mesmo. Isso ajuda pra caramba. Acho que é a principal porta de entrada. Mais perguntas? Mais alguma questão? Se alguém tiver, senão vou aqui partir de uma pergunta que eu tinha preparado aqui para os nossos convidados. Olhando agora para o mercado de trabalho, para o mercado acadêmico, quais decisões vocês consideram que seriam estratégicas
tanto do ponto de vista comportamental, networking, o que vocês acham que, onde vocês estão atuando agora, o que seria mais importante? O que vocês acham? Uma qualificação profissional, ou um conjunto disso tudo, tanto nas instituições financeiras, consultorias, no ambiente acadêmico? Eu penso hoje, né, engenheiro de obra pronta, então eu penso que faça sentido sempre durante a graduação, ou então até mesmo para qualquer atividade no mercado, quando você já está trabalhando, pensar sempre em termos de produto. Então, o que eu consigo gerar com essa atividade? Então, às vezes a gente está em uma disciplina chata, não gosta por determinado motivo, mas buscar uma aplicação para aquilo no momento, né? Hoje em dia acho que é um pouco mais fácil falar isso, né? Na época que a gente se formou, não tinha tantos recursos. Então, por exemplo, usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Então, isso molda as nossas vidas hoje em dia. Então, eu acredito que se você, por exemplo, está em uma aula de econometria, tá? O que eu consigo fazer com isso? Como eu faço isso virar um produto? E o produto, ele vai ser direcionado, sei lá, mercado de trabalho. Então, eu estou indo numa entrevista, o que eu consigo falar dessa disciplina se alguém for me entrevistar? Então, falando na posição de aluno mesmo. Então, entrei ali, já estou no meu estágio, o que eu faço com econometria? Estou vendo econometria, que é o que eu mais usei. Então, saber usar isso como uma ferramenta, um produto e deixar isso com você para sempre. Não ser uma disciplina que passou pela sua vida e você esqueceu. E, de algum modo, isso no mercado de academia, então, pode virar um artigo. É fácil, não é tão difícil, né? É engenheiro de obra pronta, falando. Então, depois que passa, fica fácil falar que fica mais fácil, mas conseguir dar uma aplicação para isso não é tão difícil, né? É que eu peguei a minha área, que era econometria, mas assim, o Alia pode falar muito bem, que eu lembro, eu fiz disciplinas com o Alia, ele sempre questionava coisas de micro, a parte de álgebra. Então, assim, tentar trazer isso para o dia a dia e trazer essa responsabilidade. O que eu uso, para que eu faço? Então, eu acho que isso é fundamental para construir uma boa carreira, ou então para você mesmo, né? Para você conseguir ir ali para uma próxima etapa, num mestrado, num doutorado, e passar bem na Ampeg. Então, tentar trazer isso de um modo mais significativo para a sua vida. Questões estratégicas, né? Eu acredito que, cara, para a posição que eu ocupo hoje, eu daria mais importância ainda para a faculdade, quanto eu estou nela, tenho o tempo necessário, algumas matérias da máquina em específico que, na época, eu falei, entendi, li, estudei, deixei passar, não me aprofundei o quanto eu deveria. E hoje, uns anos depois, eu tive que voltar lá atrás nelas de novo, entender o que faz sentido. Uma parte importante também, então, a gente tem matérias lá todo quadrimestre, parece... Chega um momento que, cara, nossa, eu falava isso, eu só quero que isso acabe, vou lá, estudo, tiro minha nota, próxima. Mas uma coisa muito importante também é fazer os links, né? Então, ver como é que esse quebra-cabeça se monta. Se você aprendeu alguma coisa numa matéria, aprofunda, não precisa ser expert em todas as matérias. Mas dá a devida importância e guarda ela num lugar especial. E quando você aprender a próxima, vê o que liga com a anterior, o que faz sentido. Eu, assim como o Felipe também, eu caí meio de paraquedas no mercado financeiro. Então, eu falei, né, que eu nem sabia que a área que eu trabalhei existia. Fui aprendendo na prática. Então, essa questão da resiliência, da persistência é muito importante também. E outra, para mim, eu não tive a oportunidade tão cedo, mas focar no inglês também. Aprender uma outra língua é muito importante.
às vezes pode parecer que daqui a pouco vai dar certo, eu vejo depois, mas acaba sendo bem importante também, tanto no ato, ali, no trabalho, né, para falar, para ler, escrever, quanto para consumir também, aprender coisas novas em outro idioma é muito importante. Um ou 2 anos atrás eu tinha respondido algo parecido e eu falei assim, né, você tem que aprender a programar Excel e inglês, né? Só que um desses, talvez, ou todos eles, de algum modo, você nem precise mais hoje em dia, justamente por causa dos modelos de linguagem aí, né? ChatGPT, Claude e afins. Acho que tem um desafio grande de cada um de nós aprender a utilizar essas ferramentas de um jeito que melhor funcione para si. E aí eu não tenho muito como dizer, mas o ponto utilize de alguma maneira, que é uma ferramenta tal como todas as outras, e quanto mais proficiente você for nela, melhor. Mas sempre é bom entender como é que a engrenagem funciona por trás. Então, se você souber programar de alguma maneira, de algum modo você vai tirar mais proveito ainda das linguagens, ou se você souber econometria, você vai conseguir pensar em soluções que a linguagem também, que os modelos de IA vão te ajudar a potencializar isso. Então, de algum modo, os skills normal que vocês escutam desde sempre, inglês, Excel, programação e análise quantitativa, e tudo isso aliado de alguma maneira, para vocês aprenderem a utilizar os modelos de IA de uma forma mais eficiente. E a segunda, que eu vou dizer que é um palpite meu, que eu tenho observado ao longo de algum tempo, então se alguém quiser também testar isso empiricamente, vale a pena, que exponha a sua força de trabalho à concorrência. Então, sempre que possível, busque que outro contratante, que outro demandante da sua força de trabalho, demande a sua força de trabalho. Ou seja, você vai estar sempre, de algum modo, bidando a sua própria força de trabalho, buscando retornos maiores. Não fique muito tempo. Pode até ser que você fique muito tempo na mesma empresa, mas de alguma maneira busque sempre que receber alguma proposta, alguma oferta que você consiga utilizar isso como uma moeda de troca, de repente. É importante isso, que é um resultado muito parecido de citação pública, né? Quando você também vai bidar outras vezes, o resultado é muito parecido. Então, eu estou só com uma hipótese aqui, tá? Nunca provei, nunca vi nada sobre isso. Se alguém quiser ver se empiricamente faz sentido, fica aí o tema de pesquisa de novo, mas é o que eu tenho observado e aconteceu muito comigo diversas vezes. Então, não acomode-se, busque sempre expor a sua força de trabalho à concorrência mais e mais, e enfim, isso potencialmente vai te trazer mais retornos no futuro. Acho que eu vou começar endossando aí essa hipótese, eu concordo com ela também. Acho que é importante também porque te coloca em movimento, né? Tipo, você sabe que, hoje eu tô aqui, mas, o que eu vou almejar para o futuro? Como eu chego lá? Então, eu tenho que ir melhorando, eu tenho que me desafiar, tenho que buscar mais desafios, coisas mais difíceis, mais desafiadoras, mais abrangentes, mais complicadas. Então, acho que isso é bem importante mesmo. Mas acho que, em linhas gerais, em termos de estratégia, eu acho, sim, hoje no meu dia a dia eu fico pensando isso. Também o meu estagiário lá é o Reginaldo, então tem muito papo de UFABC lá no dia a dia, vocês podem ter certeza. Mas, assim, eu acredito que a formação da UFABC é muito sólida, assim, muito sólida, eu não acho que fica devendo em aspecto nenhum. Eu acho que essa sensação de, devia ter prestado mais atenção numa matéria tal, estudar de novo tal, acho que é uma coisa natural, assim, tipo, quando você termina um ciclo, você olha para trás e fala, podia ter aprendido mais, acho que você vai ter essa sensação ao longo da sua vida em tudo que você estuda, eu acho. Eu particularmente tenho, falo por mim, né? Então, acho que assim, a formação da UFABC é muito sólida. Eu acho que você consegue defender a sua posição e dando uma vaga em qualquer lugar. Eu tenho plena convicção disso, acho muito tranquilo. Claro, tem algumas matérias que, por exemplo, você vai fazer uma entrevista num banco, particularmente, tende a te perguntar mais coisas de exata, ver se você sabe fazer conta, tem esse viés. Nosso mercado financeiro no Brasil, principalmente, tem muito engenheiro, por exemplo. Então, assim, seu ponto de intersecção de conversa com o cara, por vezes, na entrevista, vai ser alguma coisa de cálculo, econometria, estatística. Às vezes o cara vai te perguntar alguma coisa de precificação de instrumento financeiro.
não de forma muito aprofundada, mas eu acho que é uma coisa que tem esse viés no mercado financeiro, né, falando da minha área de atuação, em dar esse peso maior para coisas mais exatas, né? Mas, quanto à estratégia também, acho que é muito importante a questão de softwares em geral, por mais que tenha os modelos de AI hoje em dia que te ajudam a programar, etc., não substitui necessariamente a sua familiaridade do instrumento, assim. Isso, em alguns momentos eu pensava que a gente tinha alguma certa desvantagem em relação a algumas universidades, principalmente privadas, porque, por exemplo, a gente não trabalha aqui, por exemplo, com alguns softwares que são muito de nicho, muito mais estatísticos, tipo um Reviews da vida, um Stata, não sei se eu posso ficar falando o nome de software, mas coisas desse tipo, que não sejam R, Python, que aí é open source, aí está aí para todo mundo. Acho que nisso, às vezes, eu tive a sensação de ficar devendo em uma entrevista ou outra, mas nada que, você consegue correr atrás por fora para convencer o cara numa entrevista, ou mesmo para manter a sua posição e crescer na sua carreira, mostrar que você tem uma formação sólida também nesses fundamentos de software, etc. E aí, nesse sentido, eu vou voltar para uma pergunta que a gente tinha falado antes, que acho que o William tinha comentado isso, que é importante você perguntar para o cara que está lá no mercado, mais ou menos na vaga que você quer ocupar, hipoteticamente, né? O que ele usa no dia a dia, o que é importante para ele, o que ele acha que é importante. Porque, assim, tem muitas coisas de nicho. Por exemplo, para mim, é muito importante usar R, é muito importante usar reviews. Eu trabalho em pesquisa econômica. Python nem tanto. Mas para outras áreas, por exemplo, sei lá, tem um cara aí que acho que era de análise de dados, alguma coisa assim, eu acho que o Python predomina. Então, assim, tem essas diferenças de nicho, que são coisas importantes. E aí, por fim, também, de novo, pegando o gancho no que o William falou, essa questão de idioma é bastante importante, cara, porque, por exemplo, hoje em dia, com AI, você consegue traduzir praticamente tudo. Talvez essa barreira linguística seja um pouco menor hoje do que era no passado, mas, por exemplo, tem muito conteúdo de muita profundidade, de muita qualidade em tudo quanto é lugar na internet, YouTube, sei lá, que está em inglês. Então, assim, hoje você tem um conhecimento bom de inglês, você consegue aprender praticamente tudo que você quiser, vai ter um vídeo de alguém fazendo lá. Então, para usar no dia a dia, para consumir notícia em primeira mão, que saiu de, sei lá, agência internacional, ou mesmo debate acadêmico em economia, acho que conhecimento de inglês é uma coisa bastante importante. Acho que é um aspecto da formação aí que tem que ser levado em conta. Eu sei que é difícil para muita gente, então acho que é um ponto aí a ser considerado, um esforço adicional aí para conseguir quebrar essa barreira que com certeza se paga no futuro. Acho que, em geral, é isso. Ele estava acabando, mas eu fiquei curiosa. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer, né, a todos, foi super interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se eu li corretamente, que vocês enfatizaram que não é só a sala de aula, né? Que a universidade é muito mais que isso, né? Era a finance, é o centro acadêmico e tal. Eu tenho muito essa preocupação, que os alunos achem que venha para a sala de aula e vão embora. Isso é uma coisa que eu quero só confirmar, se foi isso mesmo, que é super importante conhecer as pessoas, fazer contato, trocar ideias, né? Se defrontar com ideias diferentes. Mas eu fiquei com uma curiosidade. E a monografia, ela tem algum papel? Eu falei que eu estou ansioso para responder essa, porque minha monografia, particularmente, acho que foi o meu primeiro passo para migrar para essa área de pesquisa econômica, né? Eu fiz a minha dissertação com o Bruno, na época, e eu lembro que eu cheguei para ele e eu falei, cara, assim, eu quero fazer uma coisa que envolva macroeconomia e econometria, porque eu acho que é importante. Eu não sei porquê, mas eu acho que é importante. E aí, cara, começou daí. Foquei em política monetária, a gente estudou transmissão, canais de transmissão
de taxa de juros spot, né, Selic, para taxas de crédito em tudo quanto de tudo quanto é tipos de crédito da economia, sei lá, direto ao consumidor, financiamento, etc. Eu acho que, assim, por um lado, foi uma coisa muito difícil para mim de fazer na época. Assim, foi um esforço muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo hoje, olhando para trás, e agora que eu já dormi direito, estou descansado, estou tranquilo, né? Que na época, desculpa, na época, tava dormindo mal, tava trabalhando pra caramba, focava pra caramba nessa dissertação e não saía, e rodava o código de R, e capotava, e ia de novo, e puta, não vai. E foi, assim. Mas tudo isso para dizer que é um esforço muito grande, mas eu acho que, para mim, foi um esforço muito recompensador, porque eu decidi fazer uma coisa que fosse desafiadora e que me ajudou na minha trajetória como um todo. Então, por exemplo, eu terminei meu mestrado há 2 anos atrás, eu fiz economia na GB, fiz um mestrado profissional, acho que é uma outra possibilidade aí para quem não tem essa possibilidade de você parar, sair do mercado e estudar. Eu fiz mestrado profissional para não sair do mercado, enfim, voltando a esse país. Mas eu acho que a minha dissertação minha dissertação de mestrado foi muito nessa linha de tipo, focar em aplicar conhecimentos importantes, tanto de econometria quanto de macroeconomia. Então, me esforçar, realmente fosse alguma coisa que fosse me desafiar e que me desenvolvesse tanto profissionalmente como academicamente para me preparar para o dia a dia. Não diria só no mercado de trabalho, mas um pouco pessoal também, me ajudar a entender melhor o mundo, né? Eu encaro a minha carreira profissional como não é uma coisa separada do resto da vida, né? Eu acho que o lado profissional tem que trazer alguma recompensa pessoal também. E, no meu caso, essa questão de me ajudar a entender, desenvolver, entender o mundo e entender como as peças se encaixam, etc. Então, eu acho que, para mim, a dissertação, a monografia, etc., teve muito esse papel de ser um sprint, digamos assim, para aprofundar e consolidar conhecimento. Eu acho que, para mim, foi uma coisa muito importante mesmo. Só queria endossar aqui o que o Felipe disse, eu concordo 100%. Queria enfatizar só que eu acho que é tão mais importante ainda para quem que tem ou não vai ter a opção ou, digamos, a oportunidade de se dedicar realmente à pesquisa. Eu não pude fazer iniciação científica, por exemplo, eu não consegui publicar nada. Na verdade, nem a minha monografia não está publicada, eu publiquei só um outro artigo depois de formado, mas a minha monografia foi a melhor experiência que eu tive de estar pesquisando de maneira mais profunda. Minha orientadora foi a professora Ana Abras, que, pelo bem e pelo mal, me deixava bastante independente, então eu tive um desafio enorme de abrir a PNAD, uma pesquisa de amostragem complexa sozinho, definir o desenho amostral, e durante muito tempo no meu trabalho eu fui a única pessoa que sabia fazer isso, porque eu realmente quebrei a cabeça há muito tempo. E de algum modo também sempre foi bastante importante saber falar sobre o que eu pesquisei, sobre quais eram os resultados, sobre como eu pensei na minha estratégia de identificação, sobre como eu pensei em todo o caminho, desde a concepção da ideia até os resultados, quais são os problemas nesse resultado. Você dominar sua pesquisa nesse sentido abre bastante portas também. Então, só queria endossar que, principalmente para quem não vai seguir numa carreira acadêmica, não vai ter grandes oportunidades de realmente se dedicar à pesquisa, faça da monografia essa oportunidade. E certamente, obviamente, vai ser muito desafiador, mas, de repente, se não fizer, pode ser que em algum momento você se arrependa de ter tido de deixar passar essa oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa que seja de alguma maneira relevante, seja para a própria ciência ou para fins pessoais mesmo. Eu só tenho que endossar também, que os amigos falaram. Assim como o Felipe falou que, né, na parte já do mestrado dele, eu escolhi fazer sobre um tema que eu estava interessado e também que me fez aprender
sobre o que acontecia no mundo, né? Que uma dinâmica maior do que acontecia. Eu escolhi fazer sobre precarização do trabalho, a dinâmica de motoristas e entregadores de aplicativo no pós-pandemia. E, assim, o que eu ia falar também, o que o William falou, cara, eu não tive oportunidade de fazer uma iniciação científica, de mexer com pesquisa, de me aprofundar nessa parte, né, da faculdade. Então, como a professora falou, é muito importante se aproveitar a faculdade de diversas formas possíveis. Não é só a sala de aula, a faculdade é enorme, a nossa UFABC é enorme, tem muita gente para conhecer, para conversar, tem muitos cursos além da graduação para fazer. E essa parte da iniciação científica eu não consegui aproveitar e eu aproveitei para achar essa parte de pesquisa durante a monografia. E algo para adicionar também, assim, skills de resiliência e de pesquisa também. Assim. Então, hoje que eu estou no trabalho, eu preciso abrir uma base, preciso pesquisar algo mais a fundo. Foi algo que eu me aperfeiçoei também durante esse trabalho. Bom, monografia primeiro. Vou ser honesta, foi orgânico, não foi nada tão complexo. Mas, assim, eu fazia iniciação, então eu sempre gostei muito de pesquisa, então eu cheguei na economia, passou um quadrimestre, eu já estava fazendo pesquisa. Então não foi tão complicado, não foi tão difícil, mas foi por isso. Eu fiz iniciação, na época eu não era bolsista, eu cheguei e falei, quero de voluntário mesmo, vamos. E eu acho que a monografia ela tende a ser um cartão de visita da pessoa. Então, quando você vai para uma entrevista e você fala, foi isso que eu pesquisei, consegui esses resultados, então, de algum modo, é o seu cartão de visita. Eu fiquei feliz com o meu, porque eu ganhei prêmio, então. Eu e o professor Bruno e a professora Nabras, nós ganhamos a Fibraban, então esse prêmio é muito importante, então foi o primeiro lugar no Brasil, então eu fiquei muito feliz com o resultado. Apesar de agora eu não estar trabalhando no setor bancário, né? Eu mudei um pouco. Mas, assim, se vocês puderem, é lógico que ninguém vai impor nada a ninguém. Faça, mesmo que seja como voluntário, porque você consegue 2 linhas no seu currículo, de pesquisa e a sua monografia. Então, você aproveita o seu tempo de uma maneira bem inteligente, né? É lógico que o bolsista ele tem uma série de obrigações, então, participar do congresso da universidade, ele tem um pouco mais de responsabilidade, né? Tem um incentivo financeiro, então, na medida em que tem isso, a contrapartida é um pouco maior, mas você pode fazer como voluntário, não é oba-oba, obviamente, então também tem obrigações, mas é um pouquinho mais tranquilo, por assim dizer. Falo isso porque eu fui bolsista em um momento, em outro não. Então, assim, uma dica acho que seria essa, porque você acaba facilitando o seu trabalho lá na frente, né? Você fazendo uma iniciação nos primeiros anos da universidade, depois você aproveita isso na sua monografia, seu projeto dirigido, quer que seja, então vale a pena. E você falou também, professora, sobre participar das entidades, vale a pena, né? Seja como monitor, seja explorar o ambiente de diversas formas, não só vindo para a universidade. Obviamente, se você puder, né? Não é todo mundo que tem esse tempo. Então, eventualmente, você pode se beneficiar disso. Mas se você também não puder, não fique triste, porque acho que a UFABC ela completa a vida de uma pessoa de uma maneira bem ampla. Então, só de você estar de aluno, você já vai ter uma boa carga de UFABC na sua vida. Então, assim, não fique triste por não fazer parte de nenhuma entidade, ou IC, ou mono. Mono não, monitoria. E acho que é isso. Só de já estar aqui, você já vai estar com bastante carga horária de universidade, né? E acho que é isso. A gente tem mais uma. A gente tem mais uma pergunta ali em cima e a gente encerra. Vai começar só nessa. Boa noite, pessoal. Eu sou a Michele. E vendo um pouco do que vocês discorreram sobre os desafios de ingressar no mercado, eu queria entender se alguns de vocês consideraram a
possibilidade de tirar certificações para entrar no mercado financeiro? Caso sim, se vocês se prepararam apenas com as disciplinas da universidade ou com outras coisas e como conciliaram essa preparação? Obrigada. Cara, assim, na época que eu estava fazendo estágio, eu estava no fim de faculdade, eu estava na Finance e a gente fez um grupinho de estudo acho que na época era CPA 20. Foi a única certificação que eu tirei até o momento. Ela já venceu faz, sei lá, não vou nem falar. Mas, na época, isso foi um ponto de argumentação interessante para a minha vaga de estágio, mas eu não acho que foi um ponto fundamental. Então, assim, por exemplo, o CPA 20 é muito mais para a área comercial. Então, eu nunca fui para a área comercial. Talvez por isso para mim não foi importante. Mas aí, de novo, voltando àquela coisa que eu já falei outras vezes, é importante falar com a galera que está lá, nas áreas que você está prestando, tentar entender, conversar com a galera de mercado. Pode ser da UFBC, tem 2 aqui, tem a turma da mesa toda aqui. Se a certificação é uma coisa importante de fato ou não. Porque, por exemplo, o CPA 20, que eu comentei, que eu fiz isso na graduação, mas, por exemplo, eu estou lá no banco, vira e mexe, eu escuto de orelhada, assim, a galera do comercial falar, pô, eu tenho que fazer a prova do CPA 20, não sei o quê. Então, assim, tem galera velha de banco que, de repente, migrou agora para a área comercial e aí foi fazer um CPA, por exemplo. Então, acho que, assim, pode ser um diferencial, como qualquer outra coisa não ordinária, digamos assim, qualquer outra coisa extracurricular, para ser mais preciso, pode ser um diferencial, mas não necessariamente é uma coisa fundamental. Então, assim, prós e contras aí. Você tem várias possibilidades na faculdade. Você pode fazer uma IC, você pode fazer uma monografia um pouco mais parruda. Certificação pode ser uma outra possibilidade, mas aí prós e contras de cada opção. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondi? Então, acho que é isso. Oi. Eu não sou um dos convidados da mesa, mas eu trabalho no Plano Bradesco, de uma área comercial, de uma agência, empresas. Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre essa questão da certificação lá, né? Nessa área comercial, realmente é muito importante, principalmente no segmento que eu estou atualmente, são empresas com PJ alto valor, né? Então são empresas com faturamento um pouco mais elevado. E lá a antiga CTA 10 já não é suficiente. Existem pessoas que ainda estão com a CPA 10 lá, né? Mas a indicação é que atualize pelo menos para a CPA 20, que atualmente a gente teve uma atualização da Anbima, né? Então, a CPA 10 virou a CPA, e aí a CPA 20 virou a CPRO-R, e o CEA virou o CEPRO-I, né? Então, a gente teve uma reformulação aí por parte da Anbima, mas, sem sombra de dúvidas, na área comercial é muito importante a certificação, é uma coisa que é bastante valorizada lá. Eu tirei a CPA 10 no ano retrasado e a CPA 20 no ano passado, né? Como teve essa mudança aí para a CPRO-R, então eu corri para conseguir tirar fazendo a prova antiga, né? Porque as provas vão mudar, as questões vão mudar. A CPA 10 eu fiz eu não fiz nenhum curso específico, eu fiz pelo YouTube mesmo, eu joguei lá videoaulas de preparação para a CPA 10. Já a CTA 20 eu me preparei melhor, eu fiz um curso desses professores que estão aí e foi suficiente, né? Então eu acredito que para a área comercial realmente é imprescindível ter a certificação, né? Então depende muito também em qual área do comercial você está atuando. Talvez numa agência normal a CPA já sirva. Mas empresas, segmento de empresas ou pessoa física, né, com uma renda mais elevada, aí sim já é a CPRO-R, né, que é a antiga CPA 20, a CPRO-I e a antiga CEA são bastante valorizadas. Eu acho que é isso, então nós já vamos finalizar aqui a nossa mesa. Eu gostaria de agradecer imensamente os nossos convidados, a Joyce, William, a Alan e o Felipe, que trouxeram aqui suas perspectivas, né? A gente pôde perceber que realmente são trajetórias únicas, né? A universidade proporciona isso para a gente, especialmente a UFABC. Cada um aqui
carrega, né, e faz sua própria trajetória, e isso se demonstra também nas suas trajetórias profissionais, né, instituições financeiras, consultorias, no ambiente acadêmico. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje, por terem compartilhado suas experiências. Também gostaria de agradecer a participação do público, né, que trouxeram aí as suas perguntas, e um agradecimento especial, né, ao Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, o CACE, por proporcionar essa semana tão importante para nós. Então, continuem acompanhando as atividades, né, até sexta-feira nós vamos ter aí vários eventos, então sigam aí o CACE nas redes sociais para acompanharem o resto da nossa programação. Muito obrigado e boa noite.